da ilha, o que vai jogar no super time da ilha. Atenção, torcida rubro-negra, que soe os tambores, está começando o Sportcast número 1. Sportcast. E para dar início a esse novo produto do esporte, esse novo canal aberto com a torcida rubro-negra, eu me chamo Carlos Eduardo Petrucci e estou aqui com meus amigos Everson Cavalcante. Como é que você está, meu filho? Tudo bem? Tudo ótimo, Petrucci. Vamos iniciar, né? Um produto que muita gente cobrava, né? E a gente está realmente agora dando esse start aí. Vamos ver quem é que vem hoje aí, né? Para falar com a gente aí, cara. Wesley Silva Ali, dê suas boas-vindas à torcida rubro-negra. Olá, Petrucci. Felicidade de estar aqui no CT, nesse primeiro podcast, esse canal do clube, programado para deixar a torcida ainda mais próxima ao ambiente rubro-negro. Importante a gente estar aqui no CT, um convidado especial, né? Daqui a pouco todos vão saber quem é. Falaram para ser uma pessoa de peso para a gente dar esse início e acredito que escolhemos bem. Outro que está com a gente aqui na mesa é o homem dos números, o homem da estatística. Diga mais, Nivaldo Machado, como é que você está? Beleza, tudo certo, torcida rubro-negra. Felicidade de estar aqui participando desse novo projeto do esporte e vamos aí tocar com números, né? Sempre que possível, ilustrar aí os assuntos com números e trazer mais informação para a torcida rubro-negra. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, convidado do primeiro Sportcast número 1, é o nosso professor Guto Ferreira. Guto, tudo bem? Uma honra estar recebendo você aqui no nosso primeiro podcast do esporte, um canal novo de comunicação que a torcida rubro-negra vai ter, o esporte mais uma vez pioneiro, e é uma honra estar recebendo para o podcast número 1, senhor Guto Ferreira, professor do esporte. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, um abraço à torcida do esporte, né? Agradecimento a vocês aí pela escolha, pela oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês. Para começar, vamos conversar falando da sua vida no Recife. Desde mais ou menos o começo do ano que você está aqui no esporte, já conhece bem o Recife, já está bem turmado. O que é que acha da cidade? Já conhece Porto de Galinhas, as praias, restaurantes. O que é que você tem a dizer da vida no Recife de Guto Ferreira? É uma vida normal, cotidiana, como todos os clubes que eu trabalho, todas as cidades. Recife tem o privilégio das praias, muito bem acolhido desde o primeiro momento, um carinho muito grande por parte dos recifenses, em especial do torcedor rubro-negro. E que bom, né? Que bom que as coisas têm andado de forma positiva, a gente tem conseguido atingir objetivos importantes, que sigamos assim e que a gente possa, dentro da nossa estrada, né? Que é uma estrada muito simples, né? Que a gente possa aproveitar o melhor possível e ajudar o esporte a retornar à Série A. E queria que você falasse, Guto, como é que foi seu início, né? Onde o Guto começou, de fato, a sua carreira, né? E onde é que o Guto vem? Fala um pouco para a nossa torcida aí. Como todo garoto, né? Sempre, desde muito cedo, adorava futebol, acompanhava demais futebol. E no colégio haviam equipes, né? E numa mudança que teve, a gente acabou tendo a oportunidade, né, em auxílio ao comando do colégio, com 16 anos de idade, começar a dirigir. Jogava no time de 16 e dirigia o time de 12, inclusive dando treinamentos e tal. Aí, a partir disso, fomos cursar Educação Física e não estávamos trabalhando no futebol, a gente trabalhava na Secretaria da Educação, em Piracicaba, quando um amigo nos convidou para iniciar a carreira como preparador físico no 15 Piracicaba. Ali iniciei minha carreira, como preparador físico 3 anos, e em determinado momento, a gente estava na equipe juvenil, a gente assumia, sempre que o treinador saía e parava pouco o treinador ali, a gente assumia o comando da equipe, a equipe melhorava. Surgia um treinador, a equipe piorava. Aí resolveram mudar o Guto de função. E acredito que foi bastante importante, foi positivo. Ali a gente começou a ter resultados importantes, dali a gente passou, saiu do 15 para o São Paulo Futebol Clube, do São Paulo para o Inter nas divisões de base, e depois do Inter
já na categoria profissional, iniciando a carreira, né, que estamos até hoje. Uma carreira que ele teve um momento interrompido, eu trabalhando só no apoio de 2005 a 2011, por questões pessoais, né? Mas retornando em 2011, graças a Deus, hoje estamos aqui, conseguimos galgar projeções importantes dentro do cenário e vários resultados importantes também. Guto, dentro da tua trajetória, ainda curta, né, apesar de ter passado por alguns clubes, ABC, Noroeste, aqui no Nordeste especificamente, passei no ABC, né? Ele falou dos 2 clubes que eu passei menos tempo. Corinthians Alagoano, você chegou a passar? Passei também. É um projeto de base bacana lá, acho que... Mas não foi na base não, foi no profissional. Não, mas o clube em si é um clube bastante formador, que faz parte também da tua carreira. E dentro da tua trajetória, tu tem os teus 2 auxiliares, né, já há bastante tempo. Eu queria saber como foi esse ingresso do André Luiz e do Alexandre contigo. Qual a função deles? O André Luiz foi um baita de um zagueiro, meu pai falava bastante, fazia muitos gols, né? E o Alexandre, que sempre está contigo ali na beira do campo, orienta também, te ajuda. Fala um pouquinho sobre esses 2 profissionais. Alexandre foi meu jogador do sub-13 até o sub-20, né? Mas ele com 18 para 19 anos, eu fui para o São Paulo Futebol Clube e ele permaneceu no 15 Piracicaba. E junto, nas divisões de base, a gente teve muitas conquistas. Né? Aí ele seguiu a carreira dele. Em determinado momento, ele estava... ele tinha saído do 15 Piracicaba, onde, como treinador dos juniores, tinha sido vice-campeão paulista com o 15 Piracicaba, com uma estrutura pequena, difícil, né? E várias vezes campeão de jogos regionais e jogos abertos, que são competições que os grandes da capital não participam, e participa sempre um representante por cidade, do interior. Depois, André Luiz eu fui conhecer no Internacional de Porto Alegre. Né? Foi meu auxiliar na campanha do título da Copa São Paulo de juniores. Alexandre foi jogador na campanha da Copa São Paulo Juvenil com 15 Piracicaba, que nós fomos campeões com 15 Piracicaba. E em determinado momento eu saí do Internacional, 2011, Alexandre estava sem clube, e Adriano, que é meu representante, que jogou aqui no esporte também tinha jogado com o Alexandre, e Adriano estava num projeto junto com uma empresa que ele trabalhava, a Energy, no Mojimirim, que estava em parceria com o Rivaldo. E Adriano estava me levando para o Mojimirim, para num primeiro momento, eu recém tinha saído do Internacional, tinha pedido para sair do Inter, para retomar minha carreira como treinador. Mas no primeiro momento tinha aceitado dar tipo uma consultoria na base do Mogi, até porque a equipe do Mogi estava montada e com um treinador trabalhando no Campeonato Paulista, que era Antônio Carlos Zago. Fomos para lá e aí eu convenci Adriano a levar Alexandre para dirigir a equipe junior do Mojimirim. André ainda estava no Rio Grande do Sul, trabalhando nas equipes do interior. No 4º dia que eu estava no Mojimirim, Antônio Carlos Zago foi convidado para dirigir o Vila Nova de Goiás, pediu as contas e foi embora. E aí Adriano achou, junto com o Rivaldo, achou que era o momento já de me colocar na condição de treinador da equipe principal. E eu galguei Alexandre para me ajudar. Alexandre ficou acumulando a função de treinador de juniores e auxiliar. Naquele ano nós salvamos o Mogi do rebaixamento, com 3 rodadas de antecedência, né? E na sequência, o Mogi não disputou mais nada, mas eu renovei o contrato com o Mogi para ficar preparando a próxima temporada do Mogi, onde se tinha por objetivo disputar o Brasileiro e subir de divisão. Aí, em determinado momento, surgiu o Criciúma na Série B, me procurou, eu fui para o Criciúma, e aí tinha acabado o campeonato gaúcho da 2ª divisão, André estava no Glória de Vacaria, veio trabalhar com a gente como auxiliar.
a partir desse trabalho, né, nós ficamos ali 3 meses, tiramos a equipe do 12º lugar, estávamos em 5º lugar, e por questões administrativas resolveram nos tirar. E aí nós fomos para o ABC, passamos uma passagem muito rápida e retomamos para o Mogi, onde nós montamos a equipe que foi campeã do interior, né? Que foi, inclusive na época, gerou matéria como trator caipira. Tinha um carrossel, e aí depois de 10 anos o trator caipira. Era o time do Brocador? Era o time do Brocador, exatamente. Era e o time... essa sua comissão é desde o início até agora? Isso, começou no Mogi, exatamente. E Juninho, quando nós assumimos, Juninho Valdir Júnior era o preparador físico auxiliar. Quando eu assumi, ele foi efetivado como o preparador físico do Mogi. Ali começamos, né, juntos, e a equipe do Mogi era Anderson, atualmente no Bahia, que é daqui, do Recife, Edson Ratinho. Antes o goleiro, né? Isso. Conheço, amigo meu. Thiago Alves, que está no Ceará, Lucas Fonseca no Bahia, e João Paulo, que passou pelo Flamengo, pelo Palmeiras, lateral esquerdo. Isso. Aí era Baraca, que está no Vitória, René Júnior. O René Júnior, antes de ir pro Mogi, estava aqui no Salgueiro. E Val. Né? Aí na frente era Felipe, que está no Ceará. Bachola. Exatamente, Bachola, Hernani Brocador e Rony. Bom não jogador, o Rony do Atlético Paranaense, o Rony que estava depois em passou por Portugal, São Paulo. né? Belenenses. Exato. Então, e o mais interessante é que a maioria desses jogadores, para não dizer todos, ninguém tinha um nome estruturado dentro, nem firmado na Série B. Alguns conseguiam, e aí a gente conseguiu fazer um campeonato muito bom. Nós classificamos, fizemos jogos muito bons na fase do mata e depois fomos campeões do interior. Ao término saíram quase todos para disputar a Série A, e aí eu tinha os reservas. Nós montamos em um mês a equipe do Mogi, que conseguiu galgar o acesso da Série D para a Série C, em cima do Cianorte. E aí nós saímos para a ponte. Guto, já pegando essa deixa aí, já que a gente voltou um pouco na sua carreira, me fala um pouco das suas conquistas, né? As conquistas do Guto, e qual aquela conquista que mais lhe marcou. Né? Que você fala, poxa, essa conquista aqui foi suada e realmente teve um gostinho especial. Fala pra gente. Olha, se for ver na base, eu acho que a gente conquistou tudo que podia conquistar na época. Na época, a Copa São Paulo Juvenil era o título brasileiro. Nós conquistamos com o Inter. Faz 20 anos que o Inter não ganhou uma Copa São Paulo. É um campeonato muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Independente de ser base ou não, nós somos campeões em 98. No profissional, nós somos campeões gaúcho em 2002. Fomos 3 vezes campeões do interior. Mojimirim uma vez, 2 vezes com a Ponte. Fomos campeões catarinense, campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste. O título de maior expressão foi 2 vezes vice-campeão brasileiro da Série B, né? 3 acessos na Série B e acesso na Série D para C. Acredito que no profissional são esses os resultados. O de maior expressão é a Copa do Nordeste, né? É o título assim, maior. Mas tem campeonatos que foram muito difíceis. Por exemplo, o acesso com o Mojimirim foi um dos campeonatos mais difíceis, porque eu perdi praticamente a equipe toda e eu tive que remontar a equipe em um mês. Né? E nós ganhamos em cima do Cianorte, que era um time que se manteve do Campeonato Paranaense para o campeonato da Copa do Campeonato Brasileiro e ainda se reforçou com destaques do Campeonato Paranaense. Uma equipe muito certinha. E a gente conseguiu nos pênaltis, né? Conseguiu nos pênaltis chegar. Então foi um resultado muito, muito importante. Eu não citei o Campeonato Pernambucano desse ano, né? Não posso Tava esquecer, todo mundo né? esperando, tava todo mundo esperando a cereja do bolo, né? Mas todos os campeonatos têm seu nível de importância, cada um dentro do seu momento.
Professor Guto, falando sobre seu início, já falando do esporte, né? Seu início foi arrasador, né? Uma sequência de vitórias no Pernambucano. O esporte vinha de um momento de oscilação, né? Naquele início de temporada. E logo depois que você assumiu, foram 6 vitórias consecutivas, né? Nos 7 jogos que você comandou o esporte pernambucano, foram 6 vitórias. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência do Campeonato Pernambucano, né? Que já treinou equipes do Campeonato Catarinense, Baiano. Como o senhor enxerga o nível do Pernambucano, né? Os times do interior, os rivais Náutico e Santa Cruz. Como o senhor enxergou o Campeonato Pernambucano de uma forma geral? Olha, o que aconteceu foi uma situação muito atípica, né? Nós pegamos 2 ou 3 equipes do Campeonato Pernambucano jogando 2 ou 3 competições sem um plantel. E nós, quando chegamos, tínhamos uma única competição e bastante tempo para trabalhar, para acertar a equipe. Tivemos a felicidade de acertar a equipe de uma maneira um tanto rápida, né? E isso trouxe confiança e a equipe comprou a ideia, veio com tudo, o grupo, né? O grupo é maravilhoso em termos de trabalho. E a gente sabia que a gente enfrentaria problemas na transição do Campeonato Pernambucano para o Campeonato Brasileiro da Série B, que o nível é bem mais alto. E a gente enfrentaria de cara 2 equipes do Campeonato Paulista, que vem num ritmo de competição muito mais forte. Então, eu classifico o Campeonato Pernambucano com 3 ou 4 equipes jogando o Campeonato Brasileiro, ele se torna muito forte, né? Mas depende muito do momento das equipes. O momento, por exemplo, era 2 equipes na Série C e uma equipe na Série B. E outra na Série D, que foi o Salgueiro. Então, esse ano, até a questão do investimento das equipes foi um investimento mais baixo. Em termos de tradição, é um campeonato forte. Em termos de momento financeiro, de investimento, é um campeonato, eu acho que um pouco maior, mais forte do que o Campeonato Baiano, né? Mas não sei se mais forte do que o Campeonato Catarinense que eu enfrentei. Embora o Campeonato Catarinense desse ano também não tivesse um nível tão alto, porque as equipes vão baixando de nível, né? Vão baixando de nível. 2 times na Série A e tal, mas nenhum deles assim num momento especial, né? Catarinense, os clubes do interior, sobretudo, são bem aquisitivamente são fortes, né? O Brusque, Tubarão são clubes turbinados, geralmente. Chapecoense, Criciúma, são todos do interior, né? Pegado. Joinville, que agora caiu muito em termos de investimento, né? Já que a gente está aqui no CT, vamos falar um pouco da base do esporte. Como é feito hoje esse acompanhamento, né? Do Guto Ferreira, da equipe do Guto, junto com... Como é que é feito esse acompanhamento, né, com os meninos da base, do Sub-17, Sub-20, essa equipe de aspirantes que teve agora Sub-23? Desde o primeiro momento, a gente foi chamado para trocar ideias sobre futebol com os treinadores, com toda a comissão. Assim fizemos, né? E constantemente, quando nós temos semana cheia, e mesmo quando nós estamos com um grupo reduzido aqui, nós estamos puxando jogadores da base, né, para trazer para a gente observar, além de completar os treinamentos, traz a eles uma certa experiência, o que faz com que eles amadureçam, que eles consigam assimilar ideias do que é ser um profissional, de como se trabalha dentro de um profissional, né? E, além disso, existe sempre um contato muito próximo. Sempre que eu posso, eu estou vendo um ou outro jogo, mas Alexandre está vendo mais e o César estava vendo muito mais, e agora o César assumiu o comando do Sub-20, né? Se a gente não puxou mais jogadores ainda, é porque o nível de dificuldade da competição e o nível de amadurecimento do atleta, ele ainda está num hiato aí, né? Está numa distância, mas nós estamos o tempo todo olhando, né? E sempre que a gente pode, leva. No mínimo ele vai passar a experiência de estar no banco, de sentir o que é.
já é uma experiência bastante válida. E colocá-lo na equipe é uma questão de processo e de momento, né? De achar o momento certo, que ele esteja bem e a equipe esteja carente do jogo dele. À medida que o jogo dele esteja superior aos outros, com certeza vai colocar. Hoje nós temos titulares oriundos da base, Adrielso e Maílson, e Juninho jogando algumas partidas, né? Então são 3 peças que dentro, o Juninho ainda com idade júnior, ele subiu muito cedo, né? Já carregamos para banco N jogadores, né? Mas para outros jogos agora do Brasileiro já carregamos alguns, devemos carregar mais, e assim vai sendo o processo até o final do ano, esperando que a gente suba e esses jogadores que a gente está integrando agora, que possam estar chegando no final do ano numa boa condição, a gente já na pré-temporada tá com eles integrados. Guto, tem 3 jogadores da base que eu gostaria de dar tua opinião, falar um pouquinho sobre os 3. O primeiro, Pablo Pardal, que eu soube, eu tive informação, que tua opinião foi muito importante para a renovação dele, alguns meses atrás. Teve dedo teu também no vínculo que ele prorrogou com o Sport. O outro é o Mikael, o Sport ganhou do Corinthians ontem, fazia 3 anos que o Corinthians não perdia lá na Fazendinha, né, no Parque São Jorge. O Mikael não fez gol, mas uma atuação a nível técnico, nível físico. Muito elogiado pela transmissão da imprensa local. Sim. É um jogador possante fisicamente, aparentemente tem recurso, evidentemente que há diferença de profissional para base, mas agora, por exemplo, a gente não tem o Elton e não tem o Brocador, né, ainda. E o terceiro é o... Tá escalando meu time. E o terceiro é outro que eu sei que você tá de olho também, que você tá de olho também, que é o Ale Santos, que tá voltando de lesão agora. E é um menino que, pelo menos na minha modesta opinião, tem um futuro a nível sólido de carreira muito grande. Tu podia falar um pouquinho sobre os 3? Vamos lá. O Pardal trabalhou com a gente num primeiro momento com alguns questionamentos importantes dentro do clube, em questões disciplinares, né? Mas trabalhou comigo soube entender o que a gente colocou de trabalho para ele, de projeto para ele, e graças a Deus não trouxe mais problemas. Um jogador que necessita de um certo carinho sempre, é talentoso, é um jogador muito leve, né? E à medida que ele vá crescendo, ele vai se desenvolvendo, talvez possa ser um jogador que demore um pouquinho mais, porque da leveza dele, Sim. né? Um jogador que carece no corpo a corpo de ser trabalhado um pouquinho mais, ele vai tendo espaço. Já esteve no banco várias vezes, esteve próximo de entrar, mas não teve oportunidade de entrar. Agora, é um jogador que a gente percebe que sabe jogar, que tem qualidades, né? E no momento certo as oportunidades surgirão, desde que ele continue crescendo dentro do trabalho. Mikael, você já escalou meu time aí, mas Mikael, a gente não só está de olho, como deve estar oportunizando situações para ele. É só acompanhar. Legal. Tá? E Alessandro também. Alessandro não foi de graça que foi colocado, que ele estaria tendo oportunidade. Na minha visão, é um dos jogadores mais promissores que a base tem ali, mais prontos em termos de força. Sim. E de qualidade de jogo. Joga em várias posições, né? De estar pronto para o momento. Eu não sei ainda se emocionalmente, se mentalmente ele estaria pronto, mas fisicamente ele já suporta o jogo. Sim. Né? E como ele teve uma lesão, quando nós tivemos alguns problemas, ele estava lesionado. Então a oportunidade passou. Agora nós estamos com um plantel mais ou menos fechado e ele está jogando uma competição importante, que é importante ele estar jogando. Que ele jogando, ele avança, ele cresce. Então ele está lá, a gente precisando, nós vamos trazer com certeza, né? E à medida que essa competição vá terminando, ele vai se aproximando da gente.
você tem um escudo de base muito grande por trás, como já disse, ganhou tudo na base. O que tu achou pessoalmente sobre a CBF ter aumentado as datas do Sub-20 agora com 19 partidas, mais robusto? Bastante importante, bastante importante. Eu tenho uma visão assim sobre o futebol brasileiro e acho que a CBF é importante esse tipo de situação, mas é importante a CBF atacar um outro problema que acho que nem vale a pena eu colocar aqui, porque não é um problema do esporte. Como é um programa do esporte, não vale a pena, que são os clubes de série C, D, E, que nem tem, né? Aqueles outros clubes, né? Os campeonatos são muito curtos, né? E a necessidade de ter apoio, o futebol brasileiro jogando todas as equipes o ano todo. Se isso tivesse os níveis dos estaduais e o nível dos brasileiros estaria com certeza muito maior, e inclusive a questão de mais jogadores de qualidade trabalhando, porque onde existe mais jogadores tende a se tirar o melhor, teria-se mais oportunidades em todos os aspectos. Mas é muito importante, pelo menos na base está tendo isso aí, né? Agora não pode se perder. O Brasil forma e dá de graça lá para fora. Isso é um problema corriqueiro, né? Isso é um negócio que a gente tem que organizar estruturalmente, né? Exatamente. Guto, a gente falando aqui de base de elenco, diga para a torcida rubro-negra uma avaliação que você faz desse elenco, com essas mudanças que aconteceram, jogadores que saíram, outros que chegaram. É um elenco que tem bons números, né? O pessoal da estatística aqui vai esmiuçar, a gente já esmiuçou em matérias no nosso site e tal, e todo mundo sabe que é um plantel que tem bons números, né? No entanto, a gente sabe que está em quarto lugar, estaríamos na primeira divisão se o campeonato acabasse agora. Um levantamento que você faz genérico de tudo que a gente tem de plantel agora para esse segundo turno que promete ser mais pegado do que o primeiro, historicamente sempre é assim. Individualmente nós temos um plantel muito interessante, né? O que a gente teve dificuldade é de encontrar um ponto de equilíbrio, que eu acredito que a equipe no campeonato estadual estava mais equilibrada do que a equipe no brasileiro. Luan trazia um equilíbrio muito grande à equipe, né? Pela qualidade e por algumas questões técnicas e táticas que ele fazia, que ele desenvolvia, e que nós não encontramos o substituto perfeito para ele, né? Mas dentro dessas variações que a gente tem, a gente conseguiu ter um nível de bom grado, não o ideal ainda, não o que esse grupo pode conseguir, né? E a gente acredita que no segundo turno agora a gente possa crescer sim. Até porque muitos desses atletas, inclusive os atletas que hoje são destaques da nossa equipe, jogaram um pouco ano passado, né? E isso leva tempo para eles adquirirem o que eles estão adquirindo agora, que se chama lastro, né? Lastro físico, não é técnico, não. Além da maturidade momentânea, né? Que é o nível de confiança, que é não ficar oscilando mentalmente. É uma série de coisas que, quando subiu o nível de competição, eles têm que trazer junto, né? E que, como houve mudança no nível e houve mudança na equipe, isso oscila um pouco. Quando você perde um ou outro jogador-chave, muda um pouco a característica da equipe. E aí a equipe deixa de conseguir, né? O nível de exigência continua o mesmo, e às vezes ela perde algumas situações de equilíbrio, alguns pontos de equilíbrio que a equipe tem. Mas com a chegada desses outros jogadores, eu acho que nós estamos próximo disso. E dentro desse jogo de xadrez que a gente desenvolve a cada jogo, administrando cartões, lesões, né, e adversários, eu acho que a gente tem conseguido conduzir até aqui, esperando que a gente melhore nesse segundo turno, né? Até porque os nossos resultados que nos preocupam não são contra os concorrentes diretos nossos. Os resultados que nos preocupam foram contra os concorrentes indiretos e muitas vezes até aqui dentro de casa. Partida tipo o Brasil de Pelotas, que a bola não entrou, Guarani, que a gente teve mal,
né? O próprio Oeste na estreia, mas aí era um processo de adaptação, né? Então a gente espera que a gente possa, nesse segundo turno, não oscilar nessas questões e que a gente possa, lá no final, não só estar com acesso garantido, mas brigando por coisas maiores. Tem determinados momentos que você tem que recolher um pouco o jogador, acalmar, não só ele, mas principalmente o ânimo das pessoas. E as pessoas perceberem a utilidade dele. Que o jogador sente, né, Guto? Lógico, é ser humano. O ser humano sente, né? Se você me criticar demais, eu tenho que ter por mais experiência que eu tenho que estar muito, muito, muito equilibrado para não deixar me abater. O mínimo que seja, e o mínimo que seja já é negativo. É muito mais fácil você crescer em cima do elogio do que na crítica. Isso é até um apelo que recentemente o Wanderson falou disso na rádio e que a gente faz aqui, né? Assim, o torcedor é emoção, o torcedor é paixão. A gente realmente não está aqui para pedir razão nesse momento. Mas isso é realmente importante. Mas eu tenho uma colocação para fazer para o torcedor. Cada vez que ele não controlar a emoção, como é que ele vai tecer a crítica para o atleta? Porque ele também está tendo a dificuldade de controlar a emoção dele. E cada vez que ele controla a emoção dele e incentiva, ele está jogando com a equipe. Cada vez que ele não conseguir controlar a emoção dele em termos de crítica e acaba vaiando, descarregando, ele está apoiando o adversário de forma indireta. Eu sei que ele não quer. Eu sei que ele quer apoiar a equipe dele, mas de forma indireta ele acaba apoiando o adversário. Agora, se o manifesto dele de indignação for de incentivo, ele está jogando junto, ele está sendo o 12º jogador. Porque é exatamente isso. O torcedor, muitas vezes, não tem essa percepção, né, gente? De que, assim, essa cornetada, e principalmente a gente sabe, essa torcida apaixonada do jeito que é. Mas a gente, esse depoimento de Guto é interessante aqui, amigos da mesa, e o pessoal que está ouvindo, porque é interessante também a gente saber disso, né? Quer dizer, as críticas que os jogadores recebem, os profissionais recebem, eles ficam sentidos. Isso aí interfere diretamente não é, Guto? No executar do trabalho, né? Então, assim, muitas vezes, um xingamento ali, uma vaia, atrapalha muito o que já não está indo tão bem. Pós-jogo é uma outra situação. Embora também possa atrapalhar, mas pós-jogo é uma outra situação. Agora, no momento do jogo, ele choca, né? Se você pegar uma das culturas dentro do esporte mais aguerridas mundialmente, são os argentinos. Né? Se você pegar o argentino, ele é maluco por esporte e pelo clube e pela pátria dele. Ele incentiva, você não vê vaias à equipe. É o tempo todo incentivando. Depois, mas muitas vezes nem quando termina. Você pode procurar no site Olé, se você já leu alguma manifestação de torcedor argentino cobrando a equipe em porta de vestiário, em aeroporto, em rodoviária. E é uma torcida assim, que tem a fama, né, de ser pesada. Não, né? e calorosa, né? Caliente, demais, como eles falam, né? Extremamente calorosa. Exatamente. Quer dizer, empurram o tempo todo. Exato. Não há falta de pressão, é porque a forma de pressionar deles é diferente. A forma de pressionar é diferente. Eles pressionam o adversário, não a equipe deles. E a equipe deles cresce no grito deles. Realmente então, assim, é isso, torcedor rubro-negro e quem está ouvindo a gente. Esse que o Guto falou agora é um fator interessante. A gente sabe que torcedor é paixão, mas realmente incentivar é o melhor caminho. E olha, o grito da torcida do esporte é arrepiante. É diferente, né? Mexe. Como é que era jogar Guto aqui contra o Sport? Fala um pouco assim, como é que você sentia isso? Os dois lados agora. Fale dos dois lados. Olha, eu vou falar um negócio para ti. Eu vim várias vezes. Só teve 2 momentos na minha carreira que eu saí daqui vencedor. Teve momentos que eu cheguei com o Sport arrebentado aqui, saí daqui com goleada no lombo. Os 2 momentos foram a estreia minha no campo, dirigindo dentro do campo, o time de Emerson Leão, pelo Inter. Nós ganhamos de 1-0 o gol de Leonardo Manzi. Foi 2000? 2001. 2000, perdão, isso. Esse E time do esporte era bom. Esse time do esporte era bom. incomodado por Zé do Rádio,
Saudoso Zé Eduardo. Saudoso. E também não jogamos. Nós defendemos o tempo todo e fizemos um gol de contra-ataque. Foi a primeira partida da final da Copa do Nordeste, que era para a gente ter terminado o jogo, pelo menos uns 3-1 para nós. Tivemos gol anulado de forma irregular e acabamos tomando um gol de escanteio, que o Juninho, inclusive, fez o gol. Gol de cabeça. Mas o Jean pegou muito naquele jogo, professor. Foi? O Jean pegou muito naquele Foi o jogo. Jean que pegou muito? Pegou. Foi? O Sport não deu um chute no nosso gol, foi o Jean que pegou Não, muito. aquele jogo a gente empatou na raça. Mas realmente é diferente, né, Guto? A mística da Ilha do Retiro. E o casar, tanto é que a minha esposa já veio aqui com meus filhos, já viram o jogo e tal, e ela acompanha tudo, né? E sempre ela bota no Zap, tem um grupo de familiares que se reúne na minha casa para ver os jogos lá, e ela já bota, casar. Já sabe que é dia de jogo. Professor Guto, para finalizar, fazer uma análise desse primeiro turno do Sport, né? Terminamos na 4ª colocação, estamos dentro do G4, o objetivo final do ano é esse. Comparando com outros anos, em que o Sport também subiu, está mais ou menos compatível, né? Pontuação de 30, 31 pontos, o Sport faz no primeiro turno, e normalmente o Sport tem uma arrancada no segundo turno, faz 34, 35 pontos no segundo turno. Até agora, né, em 19 jogos, tivemos 7 vitórias, 10 empates, apenas 2 derrotas, o time que menos perdeu, isso diz muito E sobre... nessas duas quão derrotas aí, competitivo coloca aquela do Operário, que eu faço questão de do dizer que Operário, aquilo ali não existe. complicado, né? Aquilo ali... Praticamente foi polo aquático, né? Polo aquático e E um as- pênalti. O Exatamente. pênalti, a falta de Absurdo. Maílson, que não foi É, falta, e aquilo eu depois não sempre deu digo, falta em tentativa de Elton. homicídio. Depois, Pênalti alto, né? Que não deu. Não deu. Aquela ali Realmente você muito nem conta. Eu comprometido sei que pela você é o nome arbitragem. dos números aí, mas nessa daí eu vou lhe Realmente, interpelar aquele ele, eu vou jogo foi permitir. muito comprometido pela arbitragem. Quando a gente entra agora, a gente não vê os porquês, né? E os porquês, não adianta eu arrumar desculpa, porque com ou sem os porquês, a obrigação nossa, o trabalho nosso, é passar por cima de tudo e poder chegar na última rodada classificados e brigando por título. Tá? Agora, se a gente quiser analisar, nós tivemos aí, nós fomos aí prejudicados por alguma situação de arbitragem, pelo menos em 8 ou 10 pontos. Verdade. Nós tivemos incompetência de segurar resultado em 4 partidas, né? O que nos daria 8 pontos. Então, O jogo com com São 31 Bento que nós também foi bem estamos, complicado a arbitragem, né? 39 o que estaria brigando lá em cima. O jogo com São Bento também foi bem complicado a arbitragem. São né? Bento, Pênalti que não foi pra eles, pênalti que foi pra gente que não deram, né? o jogo contra o Figueirense aqui, chutaram o rosto do alemão, Charles dentro da área, Uma agressão. né? Que mais? No começo do jogo, né? Jogo do Bragantino, pênalti em Hernani, expulsão de Lazzaroni. Duas situações, né? Então, é o que eu volto a falar. Se eu ficar prorrogando aqui, vai parecer que eu posso estar dando desculpas ou justificando o momento. Não posso e não quero, né? A gente tem que melhorar. E é isso que nós vamos trabalhar para melhorar esses números. Porque melhorando esses números, fatalmente nós estaremos na primeira divisão. Dentro dessa avaliação de turno, teve alguma equipe que te surpreendeu? Eu lembro que você falou bastante do Atlético Goianiense, tá cumprindo com a expectativa, tá brigando em cima, mas a gente vê, por exemplo, o Operário, que talvez no papel não seja um time tão forte, mas está em sexto. O Cuiabá, que eu tinha até alertado que tem um elenco bom, mas as pessoas veem muito nome, né? Cuiabá, mas... São equipes muito aguerridas, né? São equipes que jogam muito na força. As equipes leves não conseguem ter retrospecto na Série B, né? Se você pegar o Bragantino, uma equipe de força. Se pegar o Curitiba, é uma equipe de força. Se você pegar o Atlético Goianiense, acho que ficou bem provado, uma equipe de força. E talvez das 4 equipes que estão em cima, a equipe mais leve é a equipe do Sport. Que eu precisei colocar alguns jogadores de força para poder encorpar mais a equipe. O Luan, que você falou, era um jogador de força ali pelo lado esquerdo. Um jogador de força. Né? Se você pegar a Ponte, uma equipe de força. Paraná Clube,
é uma mescla, né? Força e... Quem mais que está brigando lá em cima? Operário é só força. Só força. Cuiabá é força, né? Então, não tem as equipes que tinham um jogo mais fluente e que eram equipes mais leves não estão conseguindo jogar a divisão. Agora, uma coisa é você subir e outra coisa é você estar no ápice para se manter. Vamos ver agora se aqueles que estão subindo agora vão conseguir chegar. Quem é que vai se manter lá em cima ou quem é que vai indicar para baixo? Sim. Né? Porque, para mim, são as 10 últimas rodadas que decidem tudo. E até algumas equipes já estão oscilando, né? O próprio Londrina, que começou lá em cima, já está 6 pontos Uma abaixo do equipe Sport. mais leve. O Londrina que perdeu 3 titulares para o futebol português. O Guto conhece, né? Teve passagens no Naval e no Penafiel. E o Sport tem um pouco desse lado, né? O mercado vem em cima do Sport, mas a gente está conseguindo segurar o Guilherme, por exemplo, o Brocador teve propostas, a diretoria conseguiu segurar. Isso é importante também, né, Guto? Manter os destaques. Lógico, cada mudança, para você achar a peça novamente, não é fácil. Demanda trabalho. Demanda trabalho. E demanda tempo. Né? Professor... E nós não temos tempo para nada, nós temos que ir achando soluções para ontem. E o time de sábado? Sábado, 11 horas da manhã. Aquela perguntinha 10 básica. horas, 10 horas, acho que vocês já vão ter a resposta de qual é o time de sábado. 10 horas, né, Luciano? 10 horas, que é uma hora antes que tem que liberar. Uma hora antes. Eu acho que só pra gente finalizar, né, Petruca? Vamos deixar pra Nivaldo. O que é que você tem, Nivaldo, aí de números aí de Sport e Oeste aí, pra passar até pro professor Guto aí, pra gente finalizar esse bate-papo aqui maravilhoso, né? Estreando com o pé direito do nosso Sportcast. Um retrospecto muito curto, né? O Oeste é um time que há pouco tempo vem aí na Série B e o Sport, como passou os últimos anos na A, não enfrentou muito. Né? Foram apenas 3 vezes em que Sport e Oeste se enfrentaram, com 2 vitórias do Sport e um empate, que foi justamente a estreia da Série B desse ano. Né? 2 vitórias do Sport, um empate, 6 gols do Sport e 1 gol do Oeste. A gente já jogou contra o Oeste fora, mas ainda era em Itápolis, né? Agora estão mandando o jogo em Barueri, né? Mas é um time chato, é um time Deixou chato. É um de ser time- Oeste é, de time que Itápolis e empata passou a muito. ser o Oeste de Barueri. Exatamente. A gente jogou em 2013 em Itápolis e acabou ganhando, né? Agora a gente vai jogar em Barueri. A torcida pode ficar confiante, a gente manter esse bom retrospecto aí. Isso é a minha esperança, né? Isso é o nosso desejo e estamos trabalhando para isso, pode ter certeza disso. Esperança, eu não tiro esperança de ninguém, muito pelo contrário, também tenho bastante esperança. E não dá para mim garantir porque nós não jogamos ainda, né? Mas com certeza nós vamos trabalhar muito para conseguir isso. Teve um jogo agora recentemente do Oeste com o Curitiba, que o Curitiba ganhou lá. Foi 2-0 pro Curitiba, mas o placar não mostra o que foi o jogo. Não, eu assisti alguns jogos do Oeste, é um time chato. É um time Os chato. 2 gols foram já no segundo tempo. Foi um jogo que tava Exatamente. até o 0x0 estava bem equilibrado. O intervalo foi 0-0, né? E o Curitiba achou um gol ali e no finalzinho conseguiu fazer o segundo. Mas não condiz o que foi a partida, não. Então, como o Guto falou, né? É ter calma. É um time que também tem suas qualidades, né? Um outro problema, né, que muitas vezes acontece, eu não acompanho aqui, não sei se acontece isso. As pessoas olham o nome da equipe e muitas vezes não têm noção do que é a Acontece muito, Né? principalmente. equipe. E aí, pelo nome, marca assim, pelo nome eu acho que tem que ganhar de... Não, eu acho que tem que ganhar de 3-0. Aí o jogo tá difícil para ganhar de 1-0. E jogando lá, o Oeste só perdeu esse único jogo do Curitiba. É a única derrota do Oeste como mandante. Bom, que bom. Eu acho que a gente já quebrou alguns tabus esse ano, vamos buscar. O América Mais Mineiro, outro. né? O Sport não ganhava no América Mineiro lá É. e conseguiu quebrar, O né? Sport Vamos buscar para quebrar esse tabu aí. O Sport tem alguns jogadores que conhecem a casa lá, né? O Léo Arthur, o Marquinho, que chegaram agora, tem o Carmona, tem... Vamos ver quem vai ter condição de jogo. Né? Sim. Já deu uma cantada aí, hein, professor? Léo Arthur. Olha, tá- nós estamos em 5 na mesa, né? É. O responsável sou eu, acho que ele está querendo uma vaga de auxiliar É isso. ou a minha vaga. É isso. Ele Chegou tá nem aos tentando pés. escalar a equipe desde a hora que eu cheguei. Até menino da base ele tá querendo botar no Ó, camisa rapaz, nova. Wesley é danado, Eu né? acho que o meu time vai ter que jogar com 16, 17. Se deixar para ele escalar, Esse bigodinho é danado. Amigos da mesa, muito obrigado. Torcida Rubro-Negra, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse primeiro Sportcast.
Guto Ferreira. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Deixado as brincadeiras de lado, né? Pedindo desculpa pelas brincadeiras. É isso. Nada. Nosso estagiário Tá está arrastado. acostumado, tem que levar a chicotada mesmo. Não, tô brincando. Muito obrigado, torcida rubro-negra. Até a próxima. Lembrando que vocês podem ouvir o Sportcast em todas as plataformas disponíveis de podcast, né? O Spotify, o Google Podcast e também no nosso site. Lá no site do Sport você tem a abazinha Podcast que você pode acompanhar também no seu celular. Então, minha gente, acompanhe também nas redes sociais do clube. Você vai ficar sabendo os temas e os dias de lançamento dos programas. Então é isso. Para finalizar, professor Guto Ferreira, deixe um recado para a nossa torcida rubro-negra, o que esperar desse próximo jogo e da nossa campanha no ritmo para subir de volta à Série A. Para ter certeza que nós vamos buscar fazer de tudo para a gente poder chegar em dezembro e estar comemorando esse acesso. Nós não vamos medir esforços e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Torcedor Vambora. rubro-negro, muito obrigado. Até a próxima. Sportcast se despede E pelo esporte tudo. pelo Esporte Tudo. Simbora. Abraço. Hoje vai jogar o super time da ilha. Hoje vai jogar o super time da ilha.